Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Inovação e Negócios, o nosso programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas ao vivo, sempre com um convidado, uma convidada especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7, mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro, e agora também aos sábados, tá? 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. E hoje a edição especial do mês, que é 7 da M7, com uma conversa maravilhosa com o Dr. Lauro Fiuza, que é presidente do Conselho de Administração do Grupo Servitec e um dos pioneiros em investimento de energias renováveis no Brasil. Vamos lá. Dr. Lauro, muito obrigado pela sua pergunta. Já vou começar aqui logo engatando a primeira pergunta, pedindo para o senhor, por favor, contar um pouquinho da sua trajetória profissional. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer grande, Dandan, estar aqui batendo papo com vocês, dentro dessa empresa que eu vi nascer, jovens, ousados, para mexer numa coisa que é muito delicada, que é o dinheiro dos outros. Muita responsabilidade, mas tem que ter muita seriedade. E esse é o motivo de eu ter aderido a essa proposta de vocês lá no começo, porque eu acredito em pessoas que são sérias, que são trabalhadores, são dedicados e são entusiasmados naquilo que faz. A minha vida de empresário tem muito disso. Eu comecei muito cedo. A vontade de empreender, de fazer negócio, eu herdei muito da minha mãe, que ela era uma trabalhadora, porque no tempo que mulher não trabalhava, a minha mãe já tinha negócios em casa, vendendo joias, uma série de coisas. E herdei do meu pai o espírito de homem muito sério, muito correto, muito... Ele levava muito a sério o tratamento das pessoas. O meu pai falava com o governador do estado e com o varredor de rua com a mesma serenidade. Ninguém era mais importante que o outro. Então era uma pessoa que realmente era respeitada pela comunidade do Ceará, e eu sou herdeiro de todos esses valores que ele passou. E eles dois, a minha mãe, uma parte da vontade de empreender, e meu pai, a forma de empreender, com que seriedade tratar as pessoas, né? Meu primeiro CNPJ eu tinha, acho que 13 anos, quando eu comprei um caminhão com aval, óbvio, do meu pai, que acreditava no meu taco, e eu descobri uma forma de transformar os desmatamentos que estavam sendo feitos entre a nossa fazenda e Fortaleza, que são 70 quilômetros, para fabricar pasto para gado, e pedir licença para o papai para, em vez de queimar aquela madeira, eu transportava ali para vender para todas as cerâmicas que tinham entre a nossa fazenda e Fortaleza. 13 anos de idade. 13 anos. Eu era proprietário de uma empresa. E aí sempre foi assim. Depois a minha mãe foi representante de um primeiro relógio japonês no Brasil. Era importado, quando só se falava em relógio suíço. E esse relógio japonês era o Citizen, que virou depois uma das maiores empresas do mundo. E eu saía vendendo para todo mundo. Eu me lembro que, quando eu estava cursando engenharia, eu saí vendendo relógio para todos os colegas, e quando eu me formei, todo mundo usava Citizen. E a gente inventou o processo de vender a prazo. E nos intervalos de aula, que a gente chama de recreio, eu ia com as fichinhas para cobrar dos meus colegas o pagamento das mensalidades. Então esse espírito nunca me abandonou. É tanto que, quando a gente se formou, eu sou de uma das primeiras turmas de engenharia mecânica, todos os meus colegas estavam empregados em empresas de grande porte, empresas estatais, etc., com boas oportunidades de remuneração. E eu fui o único que não tinha optado por essa saída. Não que fosse ruim, eram ótimas. Muita gente passou por isso e depois se transformaram em empresário, etc. Mas eu não tinha
a aptidão para ter emprego. E me lembro muito bem quando eu pedi ao meu pai para me ensinar um pouquinho sobre estrutura de uma empresa. Ele me trancou numa sala, no gabinete dele, no sábado à tarde. Conversamos durante umas 4 horas e ele me catequizando sobre todos os processos da empresa, contabilidade, fatura, nota fiscal. Sabe, eu saí com a dor de cabeça, zonzo, mas essa foi a minha primeira aula de empreendedorismo ou de gestão de uma empresa. E a primeira empresa nossa, o meu pai foi super importante, porque eu montei a nossa mesa dentro da sala dele. E a mesa tinha 2 gavetas. E os meus 2 sócios, meu cunhado, Luciano, que era engenheiro mecânico, e ele tinha um emprego num hospital, era engenheiro mecânico e dava manutenção, e o outro é um cara fenomenal, que era o melhor engenheiro que já trabalhou na Cevitec, sem ter além do curso primário. Era um gênio. Então, o Luciano e o Marco, nós formamos uma empresa e depois juntamos com a Aqualinda, que eu tinha como sócio o meu irmão Máximo, e aí fizemos uma sociedade de 4 pessoas. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco dessa conversa ótima com o Dr. Lauro Fiuza, que é presidente do Conselho de Administração do Grupo Cevitec e um dos pioneiros em investimento em energias renováveis no nosso Brasil. Dr. Lauro é ex-presidente e fundador da Abeólica, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Então é muito gostoso você olhar para o passado, a ousadia de começar um negócio chamado instalação de ar-condicionado central. Nós fomos pioneiros nisso e começamos primeiro representando uma empresa de São Paulo. E com 2 anos, nós vimos que a forma de atuação deles era absolutamente contrário aos nossos valores, abandonamos, fizemos a nossa independência. Foi quando o Luciano foi estudar ar-condicionado nos Estados Unidos e durante esse período que ele estava fora, eu fechei um contrato e não tinha mais quem projetasse a instalação para poder executar. Aí eu estudava de noite e trabalhava durante o dia. Quando o Luciano voltou, a instalação estava pronta, o serviço estava completo. Então, isso demonstra a ousadia e a irresponsabilidade do começo da nossa empresa. E assim a gente foi fazendo as coisas e crescemos bastante. Sempre o Luciano ficava na empresa, que ele era o engenheiro maior, quer dizer, ele que comandava a parte de manutenção, de execução, e eu era o comercial. E eu passava o tempo todo no avião. Abrimos Teresina, depois Pernambuco, depois Natal, depois Recife, Pernambuco, Manaus, aí fomos crescendo. E com mais ou menos 15 anos que a gente... Uma passagem interessante, todo ano, no final do ano, a gente sentava os 4 e perguntava: pô, será que vale a pena a gente continuar a empresa? Aí pensava, falta de dinheiro total, muito trabalho e pouco resultado. A gente dizia: vamos tentar mais um ano. O ano seguinte a mesma coisa, vamos tentar mais um ano. E no 7º ano a gente não fez mais essa reunião, porque o negócio já estava começando a crescer. E 15 anos depois apareceu uma oportunidade que a maior empresa, a pioneira em ar-condicionado no Brasil, estava quebrada. E nos foi oferecido. Eu tive a ousadia, juntei os sócios e decidimos comprar
os ativos dessa empresa, que eram as pessoas mais preparadas, com um nome espetacular, e essa empresa tinha sede no Rio de Janeiro. Aí assumimos esse ativo da CEI Brasil, demos um salto muito grande, e fomos considerados os três como doidos, podia sair do Ceará, comprar uma empresa maior do Brasil, lá no Rio de Janeiro, só doido. Mas a gente ousou, deu certo, o volume no Sul começou a crescer muito e foi quando a gente tomou a decisão de mudar a matriz para Rio e depois para São Paulo. E aí viramos o líder de ar-condicionado e refrigeração, herdamos uma tecnologia de experiência de refrigeração da CEI Brasil e o volume cresceu muito, mudamos para São Paulo. Essa parte da refrigeração, para você entender, ela funcionava praticamente como um departamento de engenharia de instalação da que chamamos hoje de Ambev. E não tinha concorrência, era uma evolução. Chegamos a fazer para eles a maior fábrica de cerveja de todas as Américas e era a maior instalação de refrigeração do Brasil e fomos muito bem-sucedidos. E nós fizemos reformas das fábricas da Brahma, na época chamava Brahma, sem parar a indústria. Quer dizer, realmente uma tecnologia, uma competência que a gente adquiriu muito boa. A fábrica não parava e você trocando todo o sistema de refrigeração, que é básico para a fábrica, né? E, ao mesmo tempo, a gente começou a diversificar muitas coisas. Aí entramos em projetos agrícolas, produção de fruta, exportação de fruta, jojoba. Entramos em tentativa de fazer um hotel resort no Cumbuco. Criamos uma tecelagem, abrimos uma agência de turismo. Quer dizer, um amontoado de coisas. E um belo dia, eu já estava com 45 anos, 44 anos. Eu fui convocado para fazer um programa de upgrade em Harvard, para presidentes e executivos de empresas, executivos comandantes, que chama-se OPM. Aí eu estava tão atabalhado. Apenas contextualizando, Harvard, uma universidade em Boston, nos Estados Unidos, considerada uma das melhores escolas do mundo, né? Não, como é a minha, é a melhor. Uma escola incrível. Aliás, lá em casa a gente tem sempre uma brincadeira, porque meus dois filhos, seus amigos e sócios, o Pedro e o Laurinho, fizeram o MIT, que é do outro lado do Rio. Mas Harvard é melhor, né? Que a minha... E a gente brinca, diz, eu digo, aquela escolinha do outro lado do Rio. E eles dizem, não, é aquela que é a escola boa, aquela outra de gente teórica e tal. Então, nesse programa eu não fui a primeira vez, fui convidado pela segunda vez. Na terceira vez, a minha mulher, que sempre esteve do meu lado e sempre foi a minha âncora e que me deu muita força em toda a minha vida profissional, disse, se você não for dessa vez, eles não vão te convidar mais. Aí eu fui. Estava no pior momento da empresa, devendo muito. Mudamos a empresa radicalmente, vendendo, dando de presente para os executivos que iam perder emprego, empresas que não estavam no nosso foco, que era trabalhar com energia. Se você imaginar, tudo que a gente fazia, ar-condicionado, refrigeração, ventilação, é usar energia numa ponta, passar numa máquina e entregar do outro lado produtos que são usados como ar-condicionado, água gelada para refrigeração, bem-estar com ventilação, etc. Então, quando a gente entendeu que o nosso negócio era trabalhar com energia, nós começamos a crescer na curva ascendente do assunto energia. Conversa ótima, passa muito rápido. A gente vai fazer assim, a gente vai agora para um intervalo e a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Inovação e Negócio de hoje, edição especial do mês 7 da M7, com reforço de extrema qualidade aqui para a mesa,
que é o secretário Maia Júnior, que é secretário da SEDET, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho do Governo do Estado do Ceará. Tá? Daqui a pouco o Maia vai estar com a gente volta já, fica aí. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. E ninguém melhor do que o senhor, secretário Maia, para a gente, nesse bloco final aí, a gente falou de energia, a gente falou de energias renováveis, de infraestrutura, e é um assunto que você trata aí, né, à frente, pelo lado da coisa pública há muitos anos, além da sua grande amizade pessoal com o nosso convidado, o Dr. Lauro. E o senhor, como convidado, eu não poderia deixar de convidá-lo para você contribuir aí com um breve depoimento a respeito dessa pauta e desse convidado tão campeão e dessa pauta tão estratégica para o nosso Estado. Eu não posso encerrar sem te convidar para você dar um depoimento a respeito desse tema, dessa sua relação com o Dr. Lauro. Maia, obrigado pela tua presença mais uma vez. Mais uma vez, quem agradece sou eu, né? Segunda vez que eu participo. Você já esteve conosco, né? Você, conversa ótima. Numa boa conversa sobre o desenvolvimento do Ceará. E para mim, estar aqui é um motivo de muita alegria, porque não só estar aqui no seu programa, mas estar com um amigo de tão longas datas, como você colocou, que é o Laurinho, né? A nossa amizade com o Laurinho, ela transcende, inclusive, a nossa chegada ao governo, né? Nós somos amigos há bastante tempo, fizemos muitas parcerias quando eu atuei no campo da construção civil. A Servitec sempre foi um grande... Estamos recebendo hoje um papo ótimo com o Dr. Lauro Fiuza. O Dr. Lauro é presidente do Conselho de Administração do Grupo Servitec e um dos investidores pioneiros no Brasil em energias renováveis. Convidado super relevante agora aqui nesse terceiro e último bloco do nosso programa, Dr. Lauro. Você já sabe que a gente tem aqui alguns convidados nesse momento, e a gente tem a honra de receber aqui o secretário Maia Júnior. O secretário Maia é lá da SEDET, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho do Governo do Estado do Ceará. E a gente não pode iniciar essa conversa sem antes, Maia, querido Maia, muito obrigado pela sua presença aqui, mas parabenizando pelo belíssimo trabalho que o senhor realiza já há muitos anos, tá? Durante vários governos aqui no estado do Ceará, contribuições aí diversas, uma história longa, tá? Nessa condução da infraestrutura na máquina pública. Parabéns, antes de mais nada. E ninguém melhor do que o senhor, secretário Maia, para a gente, nesse bloco final aí, a gente falou de energia, a gente falou de energias renováveis, de infraestrutura, e é um assunto que você trata aí, né, à frente, pelo lado da coisa pública há muitos anos, além da sua grande amizade pessoal com o nosso convidado, o Dr. Lauro. E o senhor, como convidado, eu não poderia deixar de convidá-lo para você contribuir aí com um breve depoimento a respeito dessa pauta e desse convidado tão campeão e dessa pauta tão estratégica para o nosso Estado. Eu não posso encerrar sem te convidar para você dar um depoimento a respeito desse tema, dessa sua relação com o Dr. Lauro. Maia, obrigado pela tua presença mais uma vez. Mais uma vez, quem agradece sou eu, né? Segunda vez que eu participo. Você já esteve conosco, né? Você, conversa ótima. Numa boa conversa sobre o desenvolvimento do Ceará. E para mim, estar aqui é um motivo de muita alegria, porque não só estar aqui no seu programa, mas estar com um amigo de tão longas datas, como você
colocou, que é o Laurinho, né? A nossa amizade com o Laurinho, ela transcende, inclusive, a nossa chegada ao governo, né? Nós somos amigos há bastante tempo, fizemos muitas parcerias quando eu atuei no campo da construção civil. A Servitec sempre foi um grande solucionador dos desafios que a gente tinha, né? Eu sempre estava ao lado, tanto o Lauro como o próprio Máximo, né? Fizemos muitas obras de ar-condicionado, mas também muito mais algumas piscinas na cidade do Ceará e dessas praias do Ceará junto. Perdão interromper, secretário. Um grande e afetuoso abraço ao Dr. Márcio Fiuza, que o senhor citou agora, está aqui também com a gente como convidado aqui do nosso programa. Essa relação ela é estreita e é bastante longa, né? E no governo, o Laurinho, né, sempre foi um grande estimulador, né? Quando eu ingressei no governo do Ceará, né, pela amizade que a gente tinha, e éramos também muito próximos, na época, candidato a vice-governador Lúcio Alcântara, no governo do Ciro, né, que foi o segundo governo depois do governo das mudanças do Tasso, né, do projeto do PSDB, do projeto do SIC, que ainda hoje, para mim, é o modelo e a arquitetura do desenvolvimento do Estado foi construído com essa geração. A Servitec sempre foi um grande solucionador dos desafios que a gente tinha, né? Eu sempre estava ao lado, tanto o Lauro como o próprio Máximo, né? Fizemos muitas obras de ar-condicionado, mas também muito mais algumas piscinas na cidade do Ceará e dessas praias do Ceará junto. Perdão interromper, secretário. Um grande e afetuoso abraço ao Dr. Márcio Fiuza, que o senhor citou agora, está aqui também com a gente como convidado aqui do nosso programa. Essa relação ela é estreita e é bastante longa, né? E no governo, o Laurinho, né, sempre foi um grande estimulador, né? Quando eu ingressei no governo do Ceará, né, pela amizade que a gente tinha, e éramos também muito próximos, na época, candidato a vice-governador Lúcio Alcântara, no governo do Ciro, né, que foi o segundo governo depois do governo das mudanças do Tasso, né, do projeto do PSDB, do projeto do SIC, que ainda hoje, para mim, é o modelo e a arquitetura do desenvolvimento do Estado foi construído com essa geração. Mas o Laurinho, ele é uma pessoa assim, muito plural, né? E uma pessoa muito democrática, né? Ele sempre contribuiu com todos os governos, independente da amizade grande que ele sempre teve, como a gente sempre teve com o Tasso, né? Mesmo no atual governo do Camilo, nós estamos terminando, né? Foi quem me trouxe pela última vez para contribuir com o Estado, né? O Laurinho sempre também chegou junto. Mas o Laurinho, nessa história da infraestrutura do Ceará, até porque ele sempre foi um grande engenheiro, ele tem uma parceria muito grande, né? Porque um dos maiores desafios do segundo governo do Tasso, o primeiro foi sanear o Estado, arrumar o Estado para poder pensar em coisas maiores. Mas no segundo governo, o grande desafio nosso foi montar o primeiro passo para o desenvolvimento do Ceará, que foi uma infraestrutura. Essa infraestrutura que está no Ceará hoje, bastante competitiva, foi montada naquela época. Governo de 91 a 94. De 95, né, a 98. Tá. 91, não, 86, 87 foi o primeiro. 87 foi o primeiro. 87, 91 foi o primeiro. O segundo... Né? O segundo, o Ciro, foi 92 a 94, mas o Ciro não terminou o mandato. Porque o Ciro, no último ano, no mês de setembro, foi convidado pelo então presidente Itamar Franco para assumir o Ministério da Economia. Exatamente. E ele deixou o governo, né, na época, com o Chico Aguiar, que era o vice-governador, para concluir o segundo mandato do governo das mudanças, né? E ao desenhar essa infraestrutura, para mim foi um privilégio ter um amigo como o Laurinho, que como engenheiro conhecia muito, e nos ajudou muito a montar essa arquitetura dessa infraestrutura que está até hoje, né? E lançar num programa vários desafios, né? O Ceará tinha enormes desafios para montar essa infraestrutura. Nós não tínhamos um aeroporto, nós não tínhamos um porto. Como é que a gente pode pensar, né, fazer um desenvolvimento, atrair empresas, ser um porto, ser um aeroporto? Tínhamos ainda muitas limitações. O Estado, naquela época,
que eu assumi, ainda tinha 27 municípios que não tinham nem acesso por estradas asfaltadas, né? Isso foi concluído nesse segundo mandato do Tasso. Energia elétrica, que eu acho que é o grande ponto dessa conversa, o Ceará importava 100%, não tinha energia elétrica. E a nossa energia, a área de energia, ela tinha 3 grandes problemas que eu acho que são fundamentos de uma estrutura de montagem de um projeto de atendimento de energia no Estado, né? O primeiro, né, naquela época que eu cheguei, né, a secretaria não tinha uma estrutura definida para atender o ponto mais importante de um serviço público, né, concessionado de energia, por exemplo, que é a acessibilidade. Fazer com que todos os cearenses tivessem energia na sua porta. Você tem uma ideia, Fortaleza tinha 75% de consumidores atendidos, o interior só tinha 25%. Né? Nós deixamos Fortaleza com 99, alguma coisa e deixamos o interior com 98% de atendimento. Algo recente, né? Tá certo? Faz pouco tempo. Né? 21 anos, né? Nós estamos falando aqui. Né? O segundo ponto, a qualidade. Né? O Ceará era longe do centro de carga, tinha que comprar energia de locais muito distantes. No caso, o fornecimento de energia do Ceará vinha fundamentalmente de 2 linhas de transmissão, né? Uma que era muito pequena, essa disponibilidade para atender nossa demanda, aqui de Boa Esperança, no Piauí, numa linha de transporte bastante vulnerável, que era uma linha de 230. E 5 linhas que transportavam a energia de Paulo Afonso. Nós não tínhamos uma linha de força. Né? E a gente assume a secretaria com um baixíssimo nível de qualidade. Né? Tem histórias que não vai dar para contar nesse... Né? Assim, bastante pitorescas, né? que eu presenciei. Às vezes o Tasso chamava, mas dá um pulo aqui no meu gabinete. Prefeito, conte aí como é que é a energia no seu município. Né? E eu acho que posso dizer isso. O prefeito olhou para mim e disse: secretário, a energia no meu município, ela treme assim que o cachorro mija no pé do poste. Tá certo? Eu digo, é desse jeito, prefeito, é desse jeito. E era verdade, né? Então tinha o desafio de melhorar a qualidade, né? E tinha o desafio do preço. A gente não tinha como interferir no preço. O preço são preços regulados, eram regulados como até hoje são pelo Ministério de Minas e Energia, né? E nesse processo, a qualidade só tinha uma maneira: começar a produzir energia no Ceará, deixar de depender de importação de energia de outros estados. Esse era o desafio, né? Melhorar as linhas de transporte, reforçar essas linhas de potência. E aí surge um outro grande problema, né? O Tasso põe na mesa que queria construir uma siderúrgica, queria construir uma refinaria, precisávamos fazer um porto, mas precisávamos também de energia. Porque se a gente acionasse a siderúrgica, os fornos da siderúrgica, no PECEM, apagava a cidade de Fortaleza. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Aí lá vai a gente ir para Nova York, contratar um consultor para estruturar com a gente, né? Como a gente poderia ter uma siderúrgica sem apagar a cidade de Fortaleza. Então tem aí várias passagens, né? Mas universalizar, a gente tinha ideias que foi sanear a Coelce. E conseguimos fazer isso. Montamos os principais programas. O Ceará foi protagonista depois do Miguel Arraes, é importante dizer, que desenvolveu o melhor programa de universalização de energia do país. E depois a gente até, num modelo deixado por ele em Pernambuco, que era um estado bem mais universalizado do que o nosso, e de qualquer um, fazendo um paralelo nos dias de hoje, né, de um trabalho de base que foi feito lá atrás, que foi o Ceará se tornar produtor de energia e de energia limpa. Agora, o mesmo esforço, de uma forma muito semelhante com o hidrogênio. Um estudante da Universidade Federal, em 2019, me é indicado por um ex-reitor e me traz exatamente os estudos, o doutorado dele em produção de hidrogênio. Né? E através desse cearense, chama-se Daniel Lopes, é uma empresa hoje chamada Hytron, está inclusive
construindo para a EDP a primeira usina de hidrogênio da América Latina, que a gente deve inaugurar em dezembro, né? Aqui em Pecém, uma usina piloto, como foi também na energia eólica, o projeto do Mucuripe, que é a instalação de 4 torres pilotos para a gente poder desenvolver a área de energia. Aí tivemos um esforço muito grande, o Lauro participou ativamente disso, né? E de negociações, porque o mesmo desafio que o hidrogênio sofre hoje, precisamos regulamentar. Não vai haver investimento sem uma garantia de uma segurança jurídica para o investidor, né? Aí a gente consegue a regulamentação no Congresso, né, para se produzir energias renováveis no Brasil, eólica, solar, né, e a gente consegue, né, lançar o primeiro leilão por parte do Sistema Nacional de Compra de Energia, que foi o PROINFA. O governo libera a compra dos primeiros 1 giga de energia. Hoje são 20 já em produção no Sistema Elétrico Nacional. 20 anos depois, praticamente a gente cresceu 1 giga de energia por ano em energias eólicas, né? E aí é onde surge o Lauro, assim, mais vigoroso. Como sempre, corajoso, né? Ousado, tomador de risco, né? Que não é uma característica do empresário cearense, tá certo? Aí o Lauro me procura um dia, conversa bastante sobre esse projeto de energias renováveis. E aí eu olho para o Lauro e disse: Laurinha, a gente precisa de um empresário que compre essa briga e empreenda conosco, porque o governo não vai montar uma empresa para produzir energia. Ele me pediu um tempo, né? O negócio dele era completamente diferente, era uma grande empresa de serviço nacional que é a Servitec. Aí ele me pede, 1 semana depois está lá o Lauro na minha porta de novo, né? Maia, eu vou investir em energia eólica. Deixa comigo, né? E nesse leilão, o Laurinho saiu o grande vencedor do leilão, né? Praticamente ficou com quase, foi 35% mais ou menos, né, Lauro? O Ceará ficou com 65%. E você ficou com 35%, 30% dessa demanda, 50, né? Foi o... Aí o Lauro implanta os primeiros projetos, né? Teve apenas um projeto antes do dele, que, para incentivar, eu, como presidente do Conselho de Administração da Coelce, né? A Coelce comprava 100% da energia. Um belo dia, numa reunião do Conselho, né? Eu baixei uma determinação de fazer uma resolução para a Coelce comprar 2% da energia necessária dela de fontes renováveis. Isso foi um feito, contei com o apoio do Ednilton Soares, que também era conselheiro comigo, né? Uma resistência enorme da empresa, né? Por conta das visões corporativas. Você imagine, se hoje tem problemas corporativos no serviço público, imagine há 20 e poucos anos atrás. Mas conseguimos, né? Conseguimos, fizemos essa concorrência, que deu resultado os 2 primeiros parques comerciais do Brasil. Um na Taíba e outro aqui na Prainha. Cada um com 5 megawatts, né? E aí o negócio daí para frente foi esse sucesso, né? E que eu espero agora que a gente possa repetir aí com o hidrogênio verde para mudar o paradigma econômico do estado do Ceará. Peço desculpas aqui a todo mundo, a conversa é boa demais. Aqui a gente está vivendo, literalmente, entendendo melhor a história do Ceará, né? E é um tema fascinante. Empreendedorismo, infraestrutura, história em si. Mas, infelizmente, o nosso tempo urge e a gente precisa encerrar. E antes de passar aqui a palavra para o Dr. Lauro, para as considerações finais, eu não posso deixar de dar um depoimento, porque eu acho que na vida a gente tem que ser muito grato. E algum mérito que eventualmente eu, Daniel, meus sócios, algum mérito que eventualmente a gente tenha por algum motivo em nossa vida empresarial, a gente deve ao Dr. Lauro. Porque o Dr. Lauro há quase 30 anos, Maia, acreditou na gente, a gente tinha 20 e poucos anos de idade, 20 anos de idade baixo. E você estava mexendo comigo porque o Carlos Francisco fez o que o Lauro fez comigo, né? E você fica mexendo comigo. Pois. Que o meu grande patrocinador na vida empresarial foi o Carlos Francisco, realmente. Tem que deixar isso claro. E por conta da carona que você está me dando, dá essa referência que é o Lauro para você. A gente sempre... O Tasso sabe disso, não fico preocupado, não. Ele sabe, né?
Ele pergunta, né? Quando o Carlos liga, você atende, como é que ele fala? Ele disse que, O Tasso disse lamentavelmente, quando o Carlos Francisco me liga, eu atendo em pé. E ele não tem, da minha parte, essa consideração, porque eu atendo sentado. Essa é a cara dele, né? Carlos Francisco, um grande empresário cearense, mora em São Paulo, gente muito próxima, gente muito querida. Mas, enfim, a gente não pode deixar de ser grato, porque a gente, há quase 30 anos atrás, o nosso negócio sempre foi embasado em relacionamento com investidores, e o Dr. Lauro foi o primeiro a que acreditou na gente, e para a gente foi uma honra muito grande. Então, confesso que para mim foi um momento muito difícil, pessoalmente falando, entrevistar o Dr. Lauro, porque é muito difícil você entrevistar uma pessoa que você tem como referência, né, como grande espelho e grande conselheiro de vida. Então, não posso deixar de falar isso, a gente tem que ser grato. Dr. Lauro, vou abrir um pequeno espaço para as suas considerações finais. A conversa é prazerosa demais, faltou muita pauta, mas a gente tem que encerrar. Muito obrigado pela sua presença, todo o meu respeito, carinho e admiração pelo senhor. E abra aí um tempinho para as suas considerações finais. Dandan, depois da participação do meu querido amigo, irmão Maia Júnior, eu é que... Reforço campeão, né? Ele é um ícone da administração pública no Brasil. Não tem ninguém melhor que ele. É um homem que trouxe toda a experiência empresarial dele para o governo, muito ético, muito correto, entusiasmado naquilo que ele pensa, é franco. Trabalhador, né? Mas trabalhou ao extremo. E realmente a nossa amizade começou lá atrás, há muito tempo, sem nenhuma perspectiva de que juntos nessa amizade nós iríamos fazer. Eu tenho muita honra de ser amigo do Maia e sou talvez o fã número 1 dele em tudo que ele faz. E acho que o Ceará tem uma dívida muito grande do Dr. Maia. Quer dizer, todo esse boom de desenvolvimento que nós estamos tendo hoje, e principalmente a estruturação. O Maia foi quem construiu o Porto do Pecém, vencendo resistências de todos os tipos. Eu me lembro muito bem que os políticos da oposição massacravam a ideia de construir o Porto do Pecém, que não era necessário. E ele estava à frente disso, com o apoio óbvio do Tasso, né? O Tasso tem esse talento de descobrir talentos. Eu tenho vários exemplos disso que ele fez ao longo da vida. Mas, enfim, estar aqui junto do Maia, convivendo com ele, vendo essa participação dele, me deixa muito feliz. E a você, eu acho que ter acreditado em vocês é um pouco da minha visão de acreditar nas pessoas que têm talento, que vão crescer na vida. Nunca me arrependi disso. Sempre eu tenho acertado. Não tem um caso que não tenha dado certo. O homem está me encabulando. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. A gente precisa encerrar aqui o nosso programa, edição especial, tá? 7 da M7, que é uma edição especial por mês que a gente tem. Essa edição extremamente prazerosa com o Dr. Lauro Fiuza. Dr. Lauro é presidente do Conselho de Administração do Grupo Sevtec e um dos investidores pioneiros em energias renováveis do Brasil. Participação super especial aqui do meu amigo querido, o secretário do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho do Governo do Estado do Ceará, Maia Júnior, que abrilhantou demais aí. Muito obrigado, Maia, pela sua atenção, carinho de sempre. E até a próxima quinta-feira. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras.